Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Tieme Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. E você está assistindo a mais um episódio da websérie Profissões de Futuro, ou Profissões do Futuro. E o objetivo desta websérie é apresentar pessoas, novas profissões, um novo propósito, novas inspirações, principalmente para os jovens que neste momento estão ingressando no mundo do trabalho e que precisam ter novos horizontes. É justamente ampliar os horizontes a respeito das profissões. Se é que vão existir apenas uma profissão, várias profissões, ou a gente vai mudar tudo isso. Também tem a ver com nomenclatura, nomear. Vamos dar nome, novos nomes, ou criar, ou dar nomenclatura a coisas antigas. E a nossa convidada já está aqui, Rose. Vamos esperar um minutinho. Como você está? Tô ótimo, e você, querida? Estou bem. Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Estou te ouvindo sim. Ótimo, E as pessoas que estão bom. ouvindo? Será? A gente vai começar pontualmente às Vamos duas. Então perguntar para a agora. Deana. Deana, você tá ouvindo a gente? Olha a Márcia aí também. A galera. Estão ouvindo? Bem? Acho que sim, né? Acho que sim. O pessoal está ouvindo a gente bem? A gente está com uma obra aí, né? Olha lá, ó, sim. Ouvindo Tá, as tá dando para ouvir duas. muito? Tá muito forte? Não, eu consigo ouvir. Será que se você falar assim, se eu falar assim, com o microfone um pouco mais próximo, melhora o som? Deixa eu perguntar. As pessoas vão responder. Ó, Melhora o som? também tô aqui com o som. Eu acho que para mim tá igual, time. Não tem diferença, porque quando fica Não, próximo, acho que tá fica tudo. um chiado às vezes. Ah, então tá bom. Não, O pessoal tá, tá falando que obrigada, Márcia. muito bom. Tá Duas ótimo. horas em ponto. Duas mulheres pontuais. Olha só. Bom, a profissão de futuro ou do futuro que eu quero falar hoje é encantadora de experiências. Nossa, o que será que faz uma encantadora de experiências? Está todo mundo curioso, querendo saber o que é isso. Rose, ajuda a gente aí a Vamos descobrir lá. isso. Vamos lá. Vamos às duas aqui no bate-papo, né? Porque é tudo muito novo, essa coisa de profissão de futuro. A gente está aqui no presente, né? Procurando chegar a alguma conclusão de qual que é a melhor forma da gente se preparar para o presente mesmo, né? Que o futuro já está acontecendo agora. Presente já é, o futuro Primeiro, eu já é, né? queria, já é, né? Eu queria primeiro agradecer você pelo espaço e dizer que, para quem não conhece, essa minha amiga caçadora de desperdícios, na verdade, ela tem esse olhar de caçadora, então ela é muito boa, na verdade, para descobrir potenciais, talentos, oportunidades, e ela tem um olhar para o novo fantástico, por isso que ela está aqui na frente, à frente do presente, já falando de futuro, né? Então, esse novo olhar dela, ela faz com que as pessoas se sintam mais valorizadas. Então, eu quero trazer a minha homenagem e a minha admiração pela Tiene. Oh, Sobre encantadoras experiências. As palavras têm muito significado e eu acho muito importante você trazer essa nova nomenclatura para o trabalho, para aquilo que a gente faz e, como a Miriam disse, está a serviço. Então, no dicionário não é o suficiente para definir as palavras, né? Porque, por exemplo, o cérebro trabalha por associação. Então, quando a gente olha ali, a gente não sabe, por exemplo, o que é brócolis. Você vai lá no dicionário e você vê brócolis da família, não sei o quê, é um legume, blá, 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 blá. Só que se você não tem a experiência do brócolis,
você não sabe o que é. Então, a experiência do brócolis envolve todos os sentidos. Uma experiência, ela é um conhecimento obtido através dos sentidos. Então, os sentidos, né, o olhar, o olfato, o toque, o paladar. Então, isso é que compõe uma experiência. Tudo isso compõe uma experiência. E, por exemplo, se uma pessoa passa por ela faz um desenho. A criança faz um desenho que ela está achando assim maravilhoso. E aí ela vai mostrar para os pais e eles falam assim: ai, que desenho mais feio esse, você não é uma boa, você não sabe desenhar, você não é uma boa desenhista. Estou falando hipotético, assim, que geralmente os pais não vão falar isso das crianças, né? Mas, então, isso vai criar uma experiência onde o cérebro dela vai associar de que ela não tem a capacidade para o desenho. Então, em qualquer momento que ela for exigida de fazer um desenho, ela vai paralisar, porque ela tem a experiência de que ela não pode fazer esse desenho. Então, falando um pouquinho sobre o que é a experiência, né? Então, como a gente falou do significado das palavras, é interessante a gente trazer o significado, né, o sentido das palavras. Estou vendo tanta gente linda entrando aí, não estou aguentando. Muito bom. Dani, Atietagem. Muito bom. Então, essas experiências é que fazem com que a gente tome as decisões que a gente tome agora. Por exemplo, se eu passei a vergonha quando eu era criança dançando no palco. E aí todo mundo riu de mim, deixei cair tudo no chão, todo mundo riu de mim. E então eu vou achar que dançar é ruim. O que eu não danço bem, então né? Então eu não danço bem, então eu não sei, eu não quero me expor ao ridículo de novo, então eu não vou dançar. E aí, o que a gente perde, né? As experiências, a gente perde a oportunidade de ficar feliz numa experiência, de sentir prazer numa experiência que poderia ser super prazerosa, porque a gente já nem vai lá e dançar, né? Então, a gente nem se arrisca a fazer aquilo porque a gente acredita que a gente não é capaz, por causa de uma experiência que aconteceu que não deu muito certo, tá? Então, falando sobre experiência, eu vou falar sobre encantar. Encantar, eu acho que também é muito sinestésico, né, o encantar. Você vai lá no dicionário, você vê as definições de surpresa, magia, né? Então eu gosto muito dessa coisa da magia. Tem um livro que muita gente conhece, que é O Mundo de Sofia, e tem uma história lá dentro que eu acho incrível, que o mágico, ele pega o coelho da cartola e tira o coelho da cartola. Não tinha nada dentro da cartola. Então, você tirar o coelho da cartola, você fala assim, uau, que interessante, você se encanta com aquela mágica acontecendo, né? Aí ele fala no livro que no coelho, é como se a gente fizesse um paralelo, a gente fosse os bichinhos que vivessem lá dentro do coelho. As crianças, quando elas nascem na ponta do pelo do coelho, onde elas conseguem ver toda a magia acontecer. E com o tempo, a gente vai se desligando dessa magia, então a gente vai descendo no peito do coelho e se perde ali na pelagem e na pele dele, onde é quentinho, confortável, gostoso. E aí a gente vai ficando lá e não se encanta mais pela magia. Então, ele diz que para a gente se encantar de novo com a magia é interessante, a sugestão dele é de subir o pelo para conseguir enxergar de novo a magia acontecer e se encantar pela magia. Né? Então, nesse paralelo do que é a filosofia para, né, o autor, que é esse encantamento com a vida e com a magia da vida, como ela é mágica. Né? Então, eu venho com essas duas palavras de encantadora de experiências. O que faz, na verdade,
Deixa eu Não é um... Fala. deixa eu perguntar. Quando você fala da experiência, é uma forma de percepção do mundo e aprendizado. E quando você fala do encantamento, ele tem a ver com conexão com a nossa criança. Porque você fala, na criança é que tem um encantamento. E à medida que a gente vai se tornando adulto, a gente vai se distanciando deste olhar de encantamento que vem da criança. Tem a ver com isso ou não? Sim, sim, tem muito a ver com isso, porque é nesse estado de encantamento que a criança entra, e muitas vezes com as obrigações, com a realidade, a gente se desconecta um pouco desse lugar que é de estar presente, né? A criança tem muito essa coisa da presença. Então, o que diz essa encantadora de experiências? Na verdade, quando você me lançou esse desafio, né, de dar um nome diferente para o que eu fazia, eu demorei muito tempo para chegar nessa encantadora de experiências. E quando eu cheguei, eu percebi que não era exatamente o que eu faço. Não é exatamente uma profissão. Ela é uma motivação. Então, a gente fala muito de propósito ultimamente, né? Eu acho que tem muito a ver com propósito, porque é como se fosse o núcleo de tudo que acontece. Então, a sua motivação é de encantar as experiências das pessoas, incluindo as suas. Então, eu busco naturalmente me encantar com as experiências. Por exemplo, tudo começou quando era pequena, lá na periferia de São Paulo, e que meu sonho era viajar. Então, a maneira que eu achei para fazer isso, né, para conseguir viajar, já que os meus pais não tinham essa possibilidade, foi de estudar. Então, eu falei assim, bom, o meu caminho vai ser de estudar para chegar, né, nesse lugar onde eu quero chegar. E fui viajar, eu queria me encantar pela experiência da viagem, de conhecer outros idiomas, de conhecer outras pessoas, de conhecer outros lugares. Mas não é só na viagem. Então eu vi que eu também conseguia me encantar com a comida, experimentando novas comidas, cozinhando para os amigos, fazendo com que ficasse uma comida bonita de olhar, uma comida gostosa, paladar. Então, montar uma experiência completa com envolvendo todos os sentidos, considerando todos os sentidos serem trabalhados. Tá? Então, com isso eu observei, por isso que é interessante, você puxou a questão da criança e do encantamento, e a gente, muitas vezes a gente consegue enxergar tudo aquilo que é mais importante para a gente quando a gente olha para a nossa história, né? Desde criança, o que a gente gostava de fazer? Eu gostava de dançar, mas naquele dia no palco ali, todo mundo riu de mim, eu fiquei com vergonha, eu nunca mais dancei. Então, resgatar esses seus gostares, né? Esse seu gostar, do que você gostava e que isso se repete, sabe? Então, quando você começa a perceber isso, se repete. Então, me encantar com as experiências e promover encantamento nas pessoas, para mim é muito importante. Então, o que eu faço a partir disso é outro assunto. Então, uma coisa é a partir de onde nasce o seu fazer. Como eu faço o que eu faço, como dizia os meus queridos dos líderes do coração. Como a partir de onde, de que lugar interno eu faço o que eu faço? De um lugar em que, que chato, eu vou ter que atender aquele cliente agora. Como é que você vai proporcionar uma experiência encantadora para uma pessoa quando a sua energia está num lugar de, que chato que eu vou ter que fazer isso? Um currículo, por exemplo.
um currículo dizendo qual foi a sua trajetória de trabalho. Geralmente a gente fala, ai, que droga, vou ter que atualizar meu currículo. Quando você parte desse lugar, você não encanta a pessoa que está lendo o seu currículo. Porque você mesmo não se encantou com isso. E você não, como a gente sabe, né, a gente não consegue vender aquilo que a gente está encantada. A gente vende aquilo que a gente acredita. Você falou tudo, Rose. E aqui eu estou falando como caçadora de desperdícios. As pessoas gastam muito recurso, tentando vender uma fórmula que não te representa. Tentando parecer como imagem uma pessoa que não representa ela. Tentando falar de um jeito que não, sabe? Porque falar, isso é que vende. Gente, o que vende é a nossa essência. É isso que a Rose está colocando aí. Quando a gente descobre, assim como ela descobriu, o meu negócio, essa palavra, negar o ócio. Negócio é negar o ócio. Você entendeu? Quer dizer, o que me dá prazer de fazer é encantar, provocar experiências encantadoras. É isso que me move. E quando você entende esse motorzinho que te alimenta, você consegue aplicar este teu propósito ou esta sua inspiração em qualquer atividade. E vai ter o quê? Sucesso. Porque é coerente, porque você vai conseguir entregar o seu melhor e você não vai ter aquela coisa de, eu vou ter que fazer isso, porque você vai encontrar uma maneira de, aí no seu caso, né, de encantar, né, as pessoas e provocar experiências encantadoras em qualquer atividade que você faça. Tá fazendo sentido para vocês que estão aqui me ouvindo? Ela falou uma coisa que é muito importante. Tá nas entrelinhas aqui, eu tô puxando, porque é maravilhoso isso. E para você, Rose, faz sentido isso daí? Que foi o gatilho ali, que agora você pode tudo. Você é excelente para resumir, e ir no cerne da questão, sabe? E você vai no núcleo. Por isso que você tem provocado que as pessoas olhem para esse propósito, para esse núcleo, da onde saem todos os fazeres. E interessante também que, por exemplo, tem muita gente que entra em depressão quando perde o emprego ou que se aposenta e não sabe o que fazer. Então, muitas vezes a pessoa está associada totalmente ao fazer dela e não ao propósito, que é um núcleo. Então, é um bom momento de olhar para trás e entender qual que é a sua motivação. E não... então, se eu perdi o meu trabalho, ou se não está dando certo, por exemplo, essa coisa na quarentena tem acontecido bastante, né? O trabalho que a pessoa faz já não faz mais sentido, então ela não consegue exercer. Então, se você está totalmente ligado naquele trabalho, e é como se aquilo lá fosse teu propósito, sua vida, a sua vida se arruinou. Quanta gente que chega ao extremo de suicídio, etc., porque perde o sentido da vida quem acabou de perder um emprego, um trabalho, ou não quer parar, né? Porque ele mistura a identidade dele, né? Totalmente. Porque você está vendo como a gente está assim, eu estou falando encantador de experiência, eu consigo me identificar com isso. Então a gente fala de identidade, né? Mas só que isso é agora, isso é no presente, nesse momento, e é muito amplo. Então, o que eu queria trazer, porque eu não quero entrar, eu vou entrando fundo, e eu não saio mais de lá. Então, vamos lá. Pode deixar que eu te puxo, pode deixar que eu te puxo. Me puxa de volta, porque eu mergulho e depois não volto. O que eu queria chegar na segunda parte, então. Quais são os trabalhos, né? Na verdade, você que faz as perguntas, já estou fazendo as perguntas aí para você, né? Quais são os trabalhos, os empregos, os fazeres que estão relacionados a uma encantadora de experiências, por exemplo? Eu, como encantadora de experiências, o que eu poderia fazer? Olha,
eu acho que eu podia fazer assim um infinito de coisas. Mas eu vou falar do que eu faço, né, com isso. Eu trabalhei muitos anos na área de informática e parece que não tem nada a ver, né, com um encantador de experiências. E eu lembro que a gente às vezes passava a noite trabalhando e a gente ficava um apoiando o outro, né? Virava a noite, às vezes por um sistema de outra pessoa. E eu gostava de fazer massagem, então fazia massagem no ombro da pessoa, né? Para que ela conseguisse se sentir melhor naquele momento, sabe? Naquela experiência que ela estava vivendo, ter uma boa sensação daquilo, né? Então, por isso que massagem é uma das coisas que eu já estudei e gosto muito de fazer. É, é, bom, várias coisas. Comida, como eu falei, eu gosto muito de cozinhar, gosto de receber os amigos, gosto de preparar, passar um dia inteiro preparando uma mesa para receber as pessoas. Eu morei no Rio de Janeiro um tempo, teve um período que eu fui 4 vezes no Cristo Redentor no mês. Então Por eu ia quê? toda semana no Cristo, porque meus amigos vinham em casa, né? Não, imagina, né? Paulista no Rio de Janeiro, então todos os amigos paulistanos eles vêm pro Rio para visitar, né? Então eles vieram para visitar e eu ia com eles apresentar. Então eu gostava de conhecer restaurantes, lugares, etc., para poder levar as pessoas lá e elas sentirem viverem essa experiência, né? De uma forma Então, fazer encantadora, né? com que a experiência de viagem e de conhecer o Rio de Janeiro fosse algo encantador. E que eles levassem para o resto da vida, que fosse memorável, que fosse gostoso. Porque isso é que vai gerar, mais uma vez, voltando ali no cérebro, que trabalha por associação. Então, eles vão ter uma sensação boa do que foi aquela visita para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Olha, você está falando de uma coisa muito importante, a gente honrar o nosso dinheiro e o nosso tempo. Aí eu, agora, talvez você não saiba, mas eu não dou presente para as minhas filhas. É, eu as Sabia, eduquei não. assim, não dei presente, não dou presente para elas. Desde pequenininha eu já as eduquei a não ganhar presente, nem no aniversário, nem no Natal, nem no Dia das Crianças. Eu não dou presente. Presente, fala, olha, isso aqui é um presente. Não. Eu falei assim, a mamãe vai guardar o dinheiro e a gente vai investir numa experiência. Entendeu? E aí eu lembro a primeira vez que eu levei elas para andar de avião. A gente foi para Foz do Iguaçu. Então a gente juntou dinheiro durante um tempo, uns 2 anos, né? Porque elas não tinham o presente, né? Elas tinham um mimo, uma lembrança, alguma coisa assim, mas não tinha aquele, ai mãe, você compra isso no meu aniversário, um presente, essa coisa que existe, as minhas nunca tiveram, mas a gente sempre teve essa coisa da experiência. E aí eu fiz todo um trabalho para que aquela viagem fosse a melhor experiência para elas. Entendeu? Todo cuidado, porque eu sabia, né, que aquela experiência ia ter um outro significado, um outro sabor. E, então, e aí eu estou investindo muito bem o meu dinheiro e o tempo. Por quê? Porque um brinquedo, uma coisa que, eu quero comprar. Você sabe o que acontece com o brinquedo quando você dá para criança? Não dura 3 meses. Assim, ela começa a brincar, daqui a pouco ela enjoa e fica lá encostado. Só que aquele dinheiro você pagou e ela vai esquecer aquilo, só que aquele dinheiro que você investiu, ó, foi vida sua, né? Agora, uma experiência, ela fica guardada num lugar que não vai ser esquecido nunca. Então, eu sempre investi nas experiências, e aí quando eu compartilho isso com outras mães, elas começaram a pensar, e algumas começaram a praticar isso também. Lógico, tudo isso é muito negociado com a criança. Não é que você, a partir de hoje, para e ela fica com aquele buraco. As minhas já foram criadas dentro da mentalidade do Motainai, né? Sempre muito diálogo e tal. E depois o benefício, né? E elas foram sempre percebendo o benefício a partir disso. Que os coleguinhas, lógico que tem alguma coisa, as crianças têm uma referência e elas tinham outra. Então tem um momento que fica uma coisa diferente. Mas agora que elas estão maiores, elas me agradecem e falam, mãe, o fato de eu ter uma diversidade de experiências trouxe um repertório. Sabe o que é a diversidade de repertório? Isso é para ela. Total. Que é diferente de uma alegria momentânea de ganhar um brinquedo. Isso daí é efêmero. Agora,
ter um repertório cultural de experiências é uma outra coisa. Então, fazer valer o meu dinheiro, o meu tempo, eu faço com as minhas crianças e faço também comigo. Eu prefiro muitas vezes viver uma experiência do que comprar alguma coisa, entendeu? Eu tenho essa coisa. E aí, investir em experiências é uma forma de honrar o meu tempo e o meu dinheiro, porque ele vai ser eternizado. Só eu queria dar esse depoimento que Isso, acho que você nem sabia. não, foi excelente, eu não sabia, não. E, e isso é totalmente atual, né? Porque a gente começa a perceber que as pessoas elas estão se desapegando do ter, de comprar um carro, né? Venho com serviços de Uber, né? E o carro, ou mesmo uma casa. Muita gente, a nova geração, começa a abrir mão disso pela experiência, pela experiência. Então, a experiência começa a ficar mais importante do que o acúmulo. E isso é Isso. muito importante é, é, no seu trabalho, por exemplo. Essa questão do como o não desperdício, como é que eu posso é, é, honrar e ter prazer, mais prazer em viver. Então a gente não está falando de uma coisa, porque a experiência da vida, né? A gente pode ampliar para uma experiência da vida. Você pode ter uma experiência de uma refeição e você pode ter a experiência de uma vida, do viver. E, e como é que isso faz com que você ganhe mais vida, né? Como é que você se sinta mais pleno na vida, Ai, que coisa linda. vivendo com bem-estar na vida, né? E eu acho que é o que as pessoas querem agora. Não adianta a gente querer vender sem dar uma experiência para a pessoa, para você se aproximar da pessoa. Né? Então, você se aproxima da pessoa através da experiência. Porque ela vai ter aquela memória com você ela vai tomar as decisões a partir de um outro lugar que não é só se o teu produto está caro ou está barato. Não, que eu falo que é para honrar tudo. E aí algumas pessoas estão perguntando, nossa, mas essas filhas não tinham brinquedo? Eu falo, tinham. A gente tinha brinquedo através de um site chamado Quintal de Trocas, em que as crianças trocavam os brinquedos. Então, assim, ela brinca durante um tempo, aí aquele brinquedo ela enjoa. Aí ela põe no quintal de trocas e ela troca com outra criança, só que ele vai um bilhetinho. Vai um bilhetinho de um vínculo. Ah, esse daqui, ele tem nome, eu gostava de brincar disso. Aí vai para outra criança. Quando vem aquele brinquedo que é usado, mas para ele é novo e já vem com um vínculo. Entendeu? Então, estimulava essa coisa do compartilhamento e também de continuar aquela história, porque né, vai passando e todo mundo vai escrevendo e falando a respeito daquele brinquedo e dando ideia, eu gosto de brincar assim, eu gosto de brincar assado. E aquilo ia fazendo com que aquele conhecimento a respeito daquele brinquedo fosse né, estimulando a escrita, estimulando o relacionamento entre as crianças e já essa ideia de compartilhar. Porque eu não preciso ter, eu só preciso usar. E eu sempre falo sobre qual a finalidade deste recurso. O brinquedo é para ser brincado, não é para ficar guardado no armário. Então, se está guardado no armário, ele está triste, porque ele não está cumprindo com a finalidade dele. Da mesma forma, quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente fica triste. Sim. Estão dizendo que você é uma resgatadora de almas. Você resgata a alma das pessoas. Estão falando aqui. Eu queria comentar, depois eu volto no Resgatador de Almas, mas eu queria comentar ainda para pegar o gancho que você estava falando, que para você proporcionar uma experiência encantadora para alguém, você precisa saber o que a pessoa gosta. Não adianta você querer, com o seu repertório, o que você aprendeu, querer impor e falar assim, vem aqui que eu quero te dar essa experiência. Só que a pessoa não se interessa por aquilo. E aí você vai ficar com raiva, porque você fala, nossa, eu estou querendo ali trazer uma experiência fantástica para a pessoa não quer. Meu amor, você não está olhando para ela, você está olhando para você. Isso daí que você está dando é Então, um segredo. olha para a pessoa, olhar para a pessoa, entender o que ela quer, entender o que faz sentido, o que tem significado para ela.
Então, não adianta, por exemplo, você precisa saber que as suas filhas querem uma boneca ou querem um jogo assim, assim, assado, sabe? Então, essa conexão de empatia e de escuta genuína do outro, em querer entender o que o outro precisa, quais são as prioridades para ele. Por exemplo, para mim, eu vejo, uma vez eu fui fazer uma viagem com os amigos, né? E eles se preocupavam em passear, em conhecer os lugares e tudo mais, que é bastante compreensível quando você vai viajar, né? Então a gente vai viajar, você quer fazer o quê? Ah, você quer ficar dormindo, comendo? Não, eu quero ver as coisas, etc. Só que eu percebi que, para mim, eu programava o meu dia de viagem de acordo com as refeições. Café da manhã, almoço, jantar, e eu fazia, no meio entre das comidas é que eu colocava os passeios. Hein? Quando não acontecia assim, eu ficava muito irritado. Então, eu me conhecendo, eu descobri, então, que eu funciono dessa forma. Eu preciso ter meu café da manhã, almoço e jantar mesmo dentro da viagem. Então, cada pessoa é de um jeito. E tá tudo certo. Quando a gente sabe como é que a gente funciona, a gente consegue ter experiências boas com pessoas que pensam de uma forma completamente diferente. Então, a gente combinou o jogo depois. Falou assim, olha, em vez de eu ficar surtando, eu entendi que para eu não surtar, eu preciso comer na hora certa. Olha o mico que eu estou passando aqui, né? Eu sou comilona mesmo. Você já leva a sua marmita, fala a verdade. Então, eu começo a levar as marmitas. E aí a gente começa. Esse autoconhecimento é importante porque quando as suas estratégias vão ser tomadas a partir do que você acredita que você é. A partir daquilo que você tem necessidade. Então, a partir daquilo que você tem necessidade e que você acredita, é que são feitas as estratégias. Posso fazer uma pergunta? Claro. Para você ser uma encantadora de experiências, primeiro você precisa ser capaz de encantar a si mesma? Sem dúvida nenhuma. Então, quando eu falo que eu tinha o sonho de viajar e eu viver as experiências encantadoras, eu junto esse catálogo de experiências. Então, eu vou ter é exatamente o que você tinha falado. Eu tenho todo esse background, né? Todos esses recursos que são as minhas experiências. Então, eu sei, por exemplo, deixa eu dar um exemplo dessa coisa de que eu gosto, não gosto. Eu tive um namorado, marido, que eu amo dar massagem, fazer massagem, receber massagem, etc. Só que ele não gostava. Ele não gostava. E ninguém acreditava, falou assim, mas como assim? Ele não gosta de massagem. Eu ficava muito bravo, porque eu queria dar o melhor que eu tinha para a pessoa que eu amava, né? E eu fui descobrir que ele jogava futebol quando era criança e cada vez que ele sentia muita dor porque treinava demais, tinha um massagista que vinha dar massagens. Então imagina o que ele sentia na massagem, dor, só dor. Então ele vinculou a massagem com dor. Por isso, então ele não queria. Quando você entende qual foi a experiência da pessoa que fez com que ela chegasse nos gostos e desgostos dela, faz todo sentido. Entendeu? E só que a gente não sabe qual que são as experiências das pessoas, às vezes a gente não sabe nem quais são as nossas que fizeram com que a gente não goste de massagem, que a gente não goste de brócolis, que a gente não goste ou goste de outras coisas. Entendeu? Então, tem todo um sistema de crenças e um sistema de associações do cérebro que a gente mal conhece. Esse lugar do autoconhecimento é que é interessante, porque quanto mais você se conhece, mais você é capaz de se oferecer experiências encantadoras, né? E oferecer aos outros também. Eu quero agora falar de uma coisa, não sei se você vai falar mais para frente, mas eu queria falar. Quando a gente chega neste lugar, a gente vê que a experiência pode
modificar crenças. Então, ele pode ser um atalho, porque a gente fala, olha, o que mais te impede de evoluir são as suas crenças. Só que ninguém fala como quebrar essas crenças. Você tem várias alternativas, você pode fazer terapia, você pode ir num retiro, você pode fazer um curso, mas também, a partir de uma experiência, eu posso modificar uma crença. Fala um pouquinho da sua Sim. experiência sobre isso. Vamos voltar um pouquinho, falar sobre crença e definir um pouquinho a crença. Porque a crença, às vezes, ela fica associada à religião, né? Ai, qual a sua crença? Ah, é verdade. A crença que a gente está falando aqui é tudo que você acredita. Assim, tudo que você acredita, não. Vamos falar nessas ligações do cérebro. É todas essas associações do cérebro que você tem. Tá. Por exemplo, eu estou insistindo no brócolis para ficar fácil, tá bom? Assim, o brócolis, se você nunca comeu brócolis, e aí alguém falou assim, brócolis é maravilhoso. E aí você tem aqui uma associação na mente. Brócolis é maravilhoso. Opa, ponto pro brócolis. Aí você experimenta o brócolis, que foi super bem feito e tá com gosto maravilhoso. Nossa, maravilhoso o brócolis. Então eu tenho a experiência do brócolis maravilhoso na minha cabeça, tá? Uhum. Isso é uma crença. Isso é uma crença. A crença ela pode ser limitante ou ela pode ser uma crença expansiva. Que é uma crença limitante, ela impede que você chegue onde você quer chegar. Uma crença expansiva, ela ajuda você a chegar onde você quer chegar. Não quer dizer que nenhuma seja ruim ou boa, elas estão sempre aí para proteger a gente. Então a gente fala assim, crença, você é uma fofinha, você quis me proteger, eu entendo, mas eu tinha 3 anos de idade, agora eu tenho 50. E as crenças, elas que nem no supermercado, elas perdem a validade. Então você precisa checar a validade da crença. Tá valendo ainda aquela ideia de que massagem causa dor? Não, ela me causou uma vez, mas ela não necessariamente pode causar dor. Ela pode agora me causar bem-estar e prazer. Prazer. E a partir de uma nova experiência, eu posso ressignificar essa crença. Então, e o que você pode ressignificar essa crença. Então, aí, mas voltando então na encantadora de experiências. Se eu trago uma experiência encantadora para você, você pode ressignificar uma crença que era ruim. Por exemplo. Então, vamos para outro fazer, um dos fazeres que são do meu coração no meu momento, que é a consultoria de estilo. Tá? Então, um dos meus fazeres da consultoria de estilo, assim, como motivação encantadora de experiência, os fazeres, um deles é a consultoria de estilo. Na consultoria de estilo, você, por exemplo, você pode ter essa ideia, não, mas eu tenho a perna fina, então a saia para mim fica feio. Eu lembro, de uma época que falaram para mim que estava muito feia essa saia, porque minha perna é muito fina. Né? Mas você já tentou uma saia mais comprida? Mas você já tentou uma saia mais curta? Mas você tentou uma saia colorida? Porque ela dá um efeito visual assim sabe? Então, levar uma pessoa, por exemplo, tem pessoas que elas não se sentem à vontade quando elas vão numa loja bonita, num shopping. Ou fora do shopping, na rua, que é mais gostoso ainda, né? Elas não se sentem à vontade, elas acham que elas ficam incomodadas, elas não se sentem assim, né, que elas são dignas de estar ali. Olha só, não, né? E aí, quando você leva elas para uma experiência de lojas, então eu não estou falando de uma experiência de compras, estou falando de uma experiência de lojas. Então você vai visitar uma loja num shopping JK, assim, uma coisa bem assustadora. Assim, não, mas eu não tenho dinheiro para entrar aí. Não, você tem dinheiro para entrar aí, você tem. E pode experimentar toda a roupa que tiver aí, pode. Então a gente faz essa experiência de como é experimentar aquela roupa de uma Chanel, de um top que você acha que é inacessível para você. Com isso, lá dentro, você ressignifica essa coisa de que aquilo não é pro meu bico. E você, talvez, vai se sentir mais à vontade, você não precisa comprar aquela roupa. Mas você saber que se você
quiser. Você pode deixar de comprar 10 blusinhas que você compra normalmente e comprar um casaco ali num lugar mais top de todos. Mas aí você escolhe. Então, quando você tem opção. Então, a gente vai ressignificar essas crenças para que você possa tudo. E não tenha nada que te limite a fazer aquilo que você escolhe fazer. O seu livre-arbítrio, você escolhe. Isso. Você falou uma coisa tão bonita, você pode tudo. Para você ter essa sensação de que você pode tudo, você precisa se permitir a estar em lugares que antes você não achava possível. Eu vou falar aqui da minha experiência pessoal com a Rose. Um dia a Rose falou assim, Tchê, eu gosto muito do Mottainá, e que você fala sobre desperdício, mas eu fico preocupada as pessoas relacionarem não desperdiçar com escassez. Sabe? E aí eu fiquei pensando com aquele negócio na cabeça. Ela falou aquilo, eu fiquei, e aí eu falei, Rose, quer saber? Eu também. Eu acho que com essa história de eliminar desperdício, eu acho que é uma linha muito tênue com escassez. E eu quero investigar isso. E aí ela falou, porque na verdade tem a ver com abundância, não com escassez, mas é uma linha tênue. Então, quando a gente fala, vamos eliminar o desperdício, significa viver com menos, ser mais pobre, ser mais simples, sabe? Fica uma coisa... E é isso, eu falei, não, não é. Mas na verdade eu tinha essa crença, eu também precisava abrir um dia, só para vocês ouvirem. A Rose fala assim, Tchê, vamos no shopping, era Shopping Eldorado, né? Ali. Vamos no Shopping Eldorado. Aí, sabe quantas vezes eu entrei no Shopping Eldorado? Acho que umas 2, umas 3. Eu não sou mulher que frequenta shopping. E aí eu moro aqui na Zona Sul, Interlagos, então é longe. Eu falei, mas eu nem tô eu falei, mas eu nem tô vestida adequadamente. Ela falou, não, vamos lá. E aí eu fui com ela me pegou pela mão, porque eu não ia entrar naquele shopping sozinha. Eu só passava na porta, falei, esse shopping não é pra mim. Não tenho dinheiro nem para estacionamento, nem para nada, não vou entrar nesse shopping. E aí ela me pega pela mão e me põe dentro do shopping. E aí eu sozinha não tinha coragem de andar ali, nem olhar para as lojas, porque eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para comprar nada, eu não vou nem incomodar ninguém. E ela entrou na loja e falou, você pode entrar aqui sim. E desfilando comigo lá no shopping, me mostrando as coisas, me fazendo... Ela falou, você não precisa comprar nada, a gente vai aqui beber uma água, a gente bebeu uma água. Mas ela me ofereceu uma experiência em que eu me senti digna daquele lugar. Ela me ensinou a contemplar aquele lugar, porque ela já tem o olhar, ela falou ali, não sei o quê, foi explicando. E aí ela foi descortinando um outro mundo que eu nunca tinha imaginado que eu poderia ter acesso. Porque eu achava que como eu não tinha o dinheiro para pagar aquilo, eu não poderia ter o acesso. E essa experiência modificou o meu mindset de uma forma muito impactante. Não só para mim, como para toda a minha família. Por quê? Porque quando muda aqui, você vai mudar para todos os seus ao redor. Tá fazendo sentido isso? Quando alguém te mostra, é a frase que ela falou, você pode tudo. Uma coisa é você falar para outra coisa é você fazer com que ela sinta isso. E foi isso que a experiência que a Rose fez, que é quase uma experiência de loja, né? Foi o que me permitiu. Isso destravou uma série de crenças que eu falei, Rose, valeu por 10 anos de terapia, que eu acho que eu não ia conseguir tirar. E só essa experiência, a partir de um gatilho mental, e aí modifica muita coisa. Eu queria dar esse depoimento porque foi muito impactante. E a proposta é de um novo olhar. Você percebe que tudo que você está falando ali é simplesmente um novo olhar. É isso que ressignifica o olhar antigo. E não invalida o olhar antigo. Ele se junta ao olhar antigo, mas é ele amplia esse olhar. Então você ganha em olhares. Então você consegue enxergar mais coisas, né? O que me encanta, então, nessa consultoria de estilo, e que onde eu posso usar muito esse encantadora de experiências. Lembra que eu falei que a gente precisa ouvir a pessoa e saber o que ela quer. Então,
nesse processo, a primeira coisa é ouvir a pessoa, entender o que ela quer. E ajudar a pessoa a entender o que ela quer. Olha que interessante. Porque muitas vezes a gente não sabe, como eu, que estava nervosa lá na viagem, né? E não conseguia entender porque eu estava tão irritada. Quando eu entendi que era por causa que eu queria o horário certo para a comida, dentro da viagem, inclusive, né? Que não parecia ser muito evidente, a partir disso, eu não existia mais essa irritação em mim, eu conseguia aproveitar melhor a viagem. Então, eu não desperdicei a companhia dos meus amigos e a viagem por uma coisa tão simples de ser resolvida, entendeu? Que muitas vezes a gente não enxerga isso. Então, é muito o que acontece. Então, a gente faz todo um processo para entender o que é a pessoa, como é que ela funciona, qual é o seu estilo. Muitas vezes a gente fala de estilo e parece uma coisa tão pedante, sabe? Uma coisa assim, ai, eu não tenho estilo. Todo mundo tem estilo. Como é que não tem estilo? Você pode ter um estilo mulambento, que fosse. Mas é um estilo. É um estilo, é uma comunicação, é como você se comunica com você mesmo. Então, se você tem ali esse significado das palavras, quando a pessoa ela se vê, mas eu sou assim largado mesmo, mas eu sou preguiçoso, mas eu sou básico, eu sou, aí não tem estilo. Quando você diz isso para você mesmo, é a mesma coisa de que a gente estava falando de afirmar, isso não é pro meu bico, não é para mim, e você se priva da experiência de se sentir incrível quando você se veste de manhã, de aproveitar a oportunidade de precisar se vestir, porque você não precisa nada, você não tem que nada, mas você tem que se vestir. Senão pelado não dá não. Você vai ser presa. Então você tem que se vestir todos os dias. Partindo do princípio que você tem que se vestir todos os dias, por que não tornar isso uma experiência que vai fazer com que você se encante com você mesmo? Com a sua imagem. Então, com a sua imagem, assim, com o que você quer expressar, como se você fosse uma arte ambulante andando quadro pela rua, e que você proporcionasse às pessoas esse prazer de apreciar a sua expressão como arte, como um artista pinta um quadro para expressar o que está dentro dele. Então, sim, é importante o que acontece fora, né, na nossa imagem, que é a nossa casa, né? É como a gente se mostra para o outro. É onde mora a nossa alma, onde habita a nossa alma. Então, isso é o nosso corpo. Então, ressignificar experiências ruins com o seu próprio corpo também é muito interessante da gente fazer, de entender de que, não, sei lá, um dia você foi aquela criança desengonçada, só que agora você não é mais, venceu o prazo de validade desengonçada ali no supermercado, na sua crença. Então, eu acho que é incrível porque eu consigo exercer bastante esse papel de encantadora de experiências na consultoria de estilo. Então, eu posso fazer isso em vários lugares, mas só que o que tem me encantado, e isso é importante, uma experiência que me é encantadora, levar essas pessoas para um lugar onde elas não foram ou não conhecem. É como uma viagem mesmo, né? Mas é uma viagem interna. Interna, né? Que ela se expressa fora. Afinal das contas, se você vai usar saia, se você vai usar calça, se você vai usar short, não importa. O que importa é de que lugar você faz o que você faz. A partir de que lugar interno, dessa alegria, da criatividade, de combinar que blusa que eu combino com aquela calça, e isso ser divertido, a gente volta para o que a gente começou o encantamento é da criança.
em você poder brincar, você se permitir brincar com coisas que às vezes a gente leva tanto a sério, ou então sofre de fazer. Né? Ai, não, eu sou feia, eu tô fora do peso, eu tô magra demais, eu tô gorda demais, eu tô. Olha, somos Ó, todas assim. eu Todas. queria aqui falar. Tem 10 anos que eu falo sobre Motainai, no Brasil inteiro, faço vários workshops e muitas mulheres me seguem, né? Eu sempre faço uma coisa chamada mapa do desperdício. E, de uma forma geral, elas falam, as mulheres. Tcheme, eu identifiquei que eu, em média, 40% do meu orçamento é destinado à, à minha imagem. Então, estou falando de roupa, maquiagem, é, como fala, bijuterias, acessórios e tal. E eu tô 40% do orçamento e é desperdiçado. Por quê? Porque justamente não tem esse entendimento do que representa a autoexpressão. E aí ele é engolido pela mídia, pelas propagandas que falam: isso vai te fazer bonita, isso vai te tornar mais jovem. Isso... E aí ela vai o quê? Consumindo, consumindo, porque ela está buscando isso. Ao invés, ela está buscando fora alguma coisa que já está dentro dela. E não investigar isso está gerando para ela um desperdício de 40% do orçamento dela. Então, quando a gente faz um trabalho de consultoria de imagem, de investigação desse encantamento da minha, é uma experiência de encantamento com a minha própria imagem, eu vou investir uma vez só e esse benefício é para o resto da minha vida, economizando muitos recursos. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de energia e daquilo, né? Porque a mulher fica sempre na insegurança. Quando ela não se conhece e não entende essa questão da imagem dela, ela fica refém de uma coisa chamada insegurança. E aí o mercado, ele aproveita isso, ele conhece isso, né? E ele aproveita E isso entra para te vender. exatamente nesse buraco, né? É, Entra exatamente nesse buraco emocional. isso. Emocional. E elas se dão conta Então, ela disso. compra. Por isso que vamos entender por que, que nós, mulheres, abrimos o guarda-roupa e falamos, não temos o que vestir. É, Porque muitas vezes a gente compra coisa que não condiz com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. Porque eles estão vendendo aquilo que está no tapete vermelho. Meu amigo, quando é que a gente vai ter uma festa tapete vermelho para ir? E aí você fica acumulando aqueles monte de vestido que dá tudo para ir para o tapete vermelho. Aí você fala assim, e aí agora? Não tem uma festa para ir. E a festa que você vai não é adequado usar aquilo. Olha só a confusão mental que acontece nisso. E fora os fantasmas que habitam o nosso guarda-roupa, né? que é o fantasma que Que habita o são guarda-roupa? aqueles que são aquelas roupas que são maior do que o seu tamanho, menor do que o seu Ai, tamanho, gente. Quem nunca? que são cores que não te favorecem, são presentes que você nem gostou nem na hora, e aí ele fica tudo penduradinho ali. E aí não é à toa que você não tem que vestir, né, Dali? Gente, é muito interessante. Você vê, vocês estão vendo que esse negócio de encantamento de experiência é uma coisa muito profunda. E outra coisa que, falando em futuro, as pessoas ou o varejo, né, que está desesperado agora, como é que eu vou vender? Eu vou vender online, é tudo online. Na verdade, precisa ter um relacionamento. E esse relacionamento vai depender da experiência que ele vai ter com você. Então, assim, essa inteligência, esse entendimento sobre o que é ser um encantador de experiências vai ser fundamental para qualquer profissional, para qualquer empresa, para qualquer projeto daqui para frente. Então, entenda que isso é uma inteligência, assim, ó, a mais avançada agora para a sustentabilidade de todos nós. Todos nós precisamos primeiro aprender a nos encantar e para poder encantar as outras pessoas. Então, a gente está falando de uma coisa muito à frente do tempo. Quando todo mundo está começando a falar o que aqui na websérie, a gente já está mostrando como. Olha aqui, o negócio aqui é avançado, super avançado. Pose, e com Isso esse... me faz lembrar, só um comentário, isso me faz lembrar no avião, quando eles falam para você, se der uma despressurização, coloque as máscaras em você primeiro e depois na pessoa que está do seu lado. Então, eu acho que vale muito
para essa questão do se encantar. Você não consegue encantar ninguém quando você está desanimado, quando você não está encantado, quando você não teve, não se deu, não se permitiu, não se deu a permissão de viver coisas incríveis onde você pudesse se encantar. Então muita gente fica falando de que quer fazer pelo outro, quer fazer pelo outro. A gente vai sim fazer pelo outro. Não digo que a gente não deve fazer pelo outro, a gente deve muito fazer pelo outro, mas a gente vai fazer pela gente primeiro. Porque senão a gente não tem repertório. Era essa palavra que eu queria lembrar aquela hora, hein? A gente não tem repertório para entregar para o outro, porque você não vai ter essa experiência. Rose, nosso tempo já está acabando, mas eu queria que você contasse, o seguinte, a Rose, ela descobriu uma nova forma de encantar as pessoas, que ela lançou agora essa semana, porque, lógico, com o isolamento, o trabalho de consultoria de imagem, né? As pessoas não têm como viver as experiências de loja e tal, e tal, e tal. Mas a Rose, como dentro dela já tem essa coisa do encantamento, uma encantadora de experiências, ela agora está com uma nova proposta para encantar as pessoas de forma virtual. Conta pra gente rapidinho, que você tem aí 1 minuto para falar dessa tua estratégia aí maravilhosa de encantamento. É meu lado cigano. Coloquei à disposição o meu lado cigana. Desde que começou essa questão da quarentena, eu fiquei me perguntando como é que eu poderia acolher as pessoas, né, nas suas angústias, nas suas questões. Então eu comecei a postar as cartinhas do oráculo e do tarô. Isso porque eu não queria dar palpites a partir dos meus conhecimentos, das minhas coisas, das minhas dicas, porque eu não sei de nada que poderia ajudar as pessoas, né? Assim, não me sentia à vontade de fazer isso. Então eu quis trazer uma mensagem do oráculo. E a partir disso, eu resolvi abrir espaço de escuta para as pessoas através do oráculo. Ou seja, ouvir o que as pessoas têm a dizer. E a gente pede juntas uma dica, uma ideia para o oráculo. Tem funcionado assim super lindamente, sabe? Tá muito legal mesmo. Você abriu uma página do Instagram só para isso, como é que chama? Rose? Abri Rose Ruiz. Ponto. Ai, como é que é? Meu ponto lado ponto cigana. Meu lado cigana. Então a gente começa voltando nessa minha frase de encantadora de experiências, eu vou para um lugar onde eu integro tudo isso. Onde eu integro a cozinheira, onde eu integro a consultora de estilo, onde eu integro a profissional de informática e tudo pode ser a partir da encantadora de experiências, porque eu posso me encantar e abrir espaço para encantamento para o outro, seja com qualquer um desses fazeres. Nosso tempo está encerrando, quero agradecer de coração sua participação, o desafio que você aceitou. Dizer que esta live vai estar no YouTube, no meu YouTube, e ela é um dos episódios da websérie Profissões de Futuro, encantadora de experiências, Rose Ruiz. Você confere lá, comenta, e amanhã a gente vai ter mais uma edição, pontualmente às 14h. Eu espero por você. Até a próxima! Amiga, hashtag um novo olhar. Isso, hashtag um novo olhar. Vamos usar esse hashtag aqui para a gente compartilhar. É o que nos traz em comum aqui, né? Ah, eu sou sua fã. Te amo muito. Você me ensina muita coisa. Beijo, pessoal. Tchau, Beijo, tchau. te amo muito, querida. Tchau.